make my body go, make our bodies higher and higher. Ok, galerinha, muito bom dia. Vamos iniciar mais uma aula aí para o nosso canal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que são as razões trigonométricas. Dividi esse conteúdo para você em duas partes. Vamos à primeira parte hoje, que está lá na página 90. Vamos lá. A gente vai começar fazendo a classificação dos catetos de um triângulo retângulo, certo? Nessa classificação que nós vamos fazer aqui, é importante você identificar elementos que nós já aprendemos em aulas anteriores. Vou começar falando sobre o cateto adjacente. Aqui eu tenho um triângulo retângulo clássico. Olha aqui o ângulo de 90 graus. Ó. Quem é que está de frente para o ângulo de 90 graus? Hipotenusa. Já vimos isso, né? Está aqui ela, bonitinha. Agora, cateto adjacente é sempre aquele segmento que vai estar do lado do ângulo. Então, ó, quem é adjacente ao beta? É o A, que é o segmento BC. Quem é adjacente ao alfa? Bem, adjacente ao alfa é o B, que é o segmento AC. Então ficou fácil. BC é o cateto adjacente a beta. Veja, AC é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Lembra, adjacente é do lado, é vizinho, tá? Tranquilo, isso aí não vai te causar nenhum problema não. Vamos agora para o outro tipo de cateto, que a gente chama de cateto oposto. Mais uma vez, o nosso triângulo retângulo clássico, tá? E aqui eu vou lembrar o seguinte agora. Oposto é aquele que fica de frente, galera. Quem é que está de frente para o ângulo alfa? É o A, né? Representado aqui pelo segmento BC. Quem é que está de frente para o ângulo beta? É o B, tá? Representado aqui pelo segmento AC. Então, tá bem aqui, ó. BC é o cateto oposto ao ângulo alfa e AC é o cateto oposto ao ângulo beta, tá certo? Lembra, oposto de frente, tá certo? Vamos colocar aqui os dois juntos para a gente entender uma coisa. Um cateto ele pode ser ao mesmo tempo oposto e adjacente, claro que não do mesmo ângulo. Veja o caso aqui do BC. Ó. O segmento BC, representado aqui pelo A, perceba, ele é cateto oposto ao ângulo alfa. Ele está de frente para o ângulo alfa. E, ao mesmo tempo, ele é adjacente do beta, porque ele vai estar ó, do lado do ângulo beta. Tranquilo? Agora, imagine você que eu vou pegar o outro segmento, o AC. O AC está aqui, ó, representado pelo B. Ele é oposto ao ângulo beta, está aqui, ó, oposto ao ângulo beta. E, ao mesmo tempo, adjacente, do lado do ângulo alfa. Então você vai ter em um mesmo segmento, ele pode ser cateto oposto e cateto adjacente, claro que para ângulos diferentes. Essa diferenciação é importante, você vai já entender por quê. Vamos lá. Vamos falar agora, gente, de um outro aspecto, que é as razões trigonométricas. Toda vez que você pensa em razões trigonométricas, esse termo aqui, ó, razões, isso aqui já te lembra uma operação matemática bem conhecida, que é representada por esse símbolozinho aí, que nós chamamos para ela de quê? De divisão, certo? Então, vamos colocar aqui dois segmentos de reta que se encontram nesse vértice aqui O e que formam esse ângulo alfa aqui. Nós já não temos um triângulo retângulo, mas nós vamos colocar agora aí três triângulos retângulos para que a gente possa fazer a semelhança, né, a comparação entre eles, para a gente criar as nossas razões. Vamos colocar aqui o primeiro triângulo. Nós temos aqui o ângulo alfa. Então, bem aqui tem que ter um outro ângulo que eu vou chamar de beta para fazer analogia com aquele triângulo que nós estávamos usando ainda há pouco. Perceba que bem aqui, ó, 90 graus. Vou criar mais dois triângulos semelhantes a esse que nós já criamos, todos com as mesmas identificações. 90 graus aqui. De novo, o ângulo beta, percebe que esse segmento é paralelo a esse, então vou ter o mesmo ângulo aqui, ó, o ângulo beta. E o terceiro triângulo está aqui, ó, também beta. Esse triângulo, ele tem, esses triângulos, vamos colocar assim, ó, no plural, eles têm todas as mesmas identificações. O ângulo de 90 graus, o ângulo base sendo alfa e o ângulo na vertical sendo o beta para todo mundo. Vamos representar aqui as suas dimensões, tá? Aqui, ó, os vértices, então, do menorzinho, do intermediário, ó, e do maior.
Isso aqui ainda está faltando a hipotenusa. Então vamos colocar aqui, ó, do menorzinho, vértice identificado, o intermediário e o maior deles. Agora vamos começar colocando medidas, representações, tá? Vamos dar números a isso para ficar melhor para a gente, tá? Vamos colocar aquele triângulo retângulo clássico pitagórico, catetos 3 e 4, hipotenusa 5 está aqui para a gente, tá? E os demais triângulos, eles vão ficar proporcionais a esse, de tal maneira que o segundo triângulo, que é esse aqui, ó, ODC, ele vai ter dimensões com o dobro do primeiro. E o terceiro triângulo, que é esse aqui, ó, OFE, ele vai ter dimensões que é o triplo do primeiro. Então vamos lá. Aqui, ó, vai ficar o dobro do 4. O dobro do 4 é 8. O triplo de 4 é 12. Aqui, ó, as dimensões é a mesma coisa. Vamos manter isso aqui. O dobro de 3 é 6. O triplo de 3 é 9. Para a hipotenusa, a mesma coisa. O dobro de 5 é 10. O triplo de 5 é 15. Está aqui, todo mundo identificado, bonitinho. Agora, nós vamos começar a fazer as nossas comparações propriamente ditas, em que nós vamos associar cada um desses triângulos a uma comparação com suas dimensões. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar fazendo o seguinte. Bora começar comparando esse cateto aqui, ó. Vou chamar aqui de cateto da vertical, tá bom? Tá na vertical aqui. Cateto vertical com a hipotenusa, ó. Cateto vertical com a hipotenusa. Nesse triângulo também tem, ó, cateto vertical com a hipotenusa. Tá bem aqui, ó. Cateto vertical. De novo, cateto vertical com a hipotenusa. Tá bem aqui, ó. Tranquilo? Vamos lá, então. Vai ficar AB, que é o cateto na vertical, dividido pela hipotenusa, OB, igual, bora para o triângulo número 2. Cateto na vertical, CD, hipotenusa, OD. Para o terceiro triângulo, cateto na vertical, EF, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? OF. E para todos eles, eu vou chamar isso aí de um K1. Daqui a pouco você vai entender que esses Ks vão receber nomes bem especiais. Tá? Vamos agora fazer uma outra comparação aqui. Perceba que nós comparamos, nesse primeiro caso aqui, nós sempre comparamos o cateto na vertical com a hipotenusa. Agora vamos comparar o cateto na horizontal, esse aqui, ó, com a hipotenusa. Tá aqui, ó. Tá? A mesma coisa aqui, para esse com a hipotenusa. Você já pegou a linha aí de raciocínio. Então agora eu vou comparar esse cateto base aqui, ó, que está na horizontal, com a minha hipotenusa. Beleza? Vamos lá então. Vai ficar assim, ó, OA dividido pela hipotenusa, OB, igual triângulo número 2 agora. Quem é o cateto base? OC dividido pela hipotenusa, OD. Por fim, no triângulo 3, quem é o meu cateto base? OE dividido pela hipotenusa, OF. Isso tudo aí, gente, é na realidade uma constante que eu vou chamar de K2. E por fim, agora, eu vou realizar uma outra comparação, que é a seguinte. Eu vou comparar agora os dois catetos. Tá? Vou comparar só os dois catetos. Agora eu não vou envolver hipotenusa. Ó. Vertical, horizontal. Repara que agora não tem hipotenusa. Ó. Vertical, horizontal. Tá? Vertical, bem aqui, ó, e horizontal. Não envolveremos a hipotenusa nesse último caso. Então vai ficar assim, ó. O primeiro, AB dividido para OA. Triângulo 2 igual a quem? CD dividido por OC. Igual o triângulo 3, o último agora, vai ficar quem? EF dividido por quem? Vai ficar dividido agora por OE. E para esse eu vou chamar de
K3. Feito essa leitura, nós temos agora 3 relações aí em que eu sempre vou perceber o seguinte. Esse carinha aqui, que é a minha primeira razão, eu estou comparando vertical com a hipotenusa. Aqui eu estou comparando horizontal, tá, com a hipotenusa. E aqui eu estou comparando quem? Eu estou comparando vertical com horizontal. Então, todas as dimensões do triângulo estão contempladas aí. Vamos só lembrar uma coisa. A gente viu ainda há pouco a ideia de cateto oposto e cateto adjacente. Quem são os catetos opostos ao ângulo alfa? Está aqui, ó, oposto a alfa. É o 3, é o 6, é o 9. Mas eu não quero que você fique atento só nos números. Eu quero que você fique atento aos segmentos. Então, o 3 é, na realidade, AB, certo? O 6 é, na realidade, CD. E o 9 é, na realidade, EF. E quem é agora os catetos, aliás, opostos a beta? Ó. Opostos a beta, de frente para beta. Então, eu tenho 4, eu tenho 8, eu tenho 12. Ó. Então, vai ficar quem? OA, eu tenho OC e eu tenho OE. E, por fim, eu tenho a hipotenusa. As hipotenusas, aquilo que eu estou falando para você, não se atente aos números. Eu sei que as hipotenusas são 5, 10 e 15. Eu quero os segmentos. Tá? Então, eu vou ter OB, eu vou ter OD e eu vou ter OF. Tá? Vamos fazer agora um exercíciozinho em que a gente aprende a identificar e fazer essas razões. Vamos lá. Um exercício super fácil, que é naquela seção Agora é com você, que está lá na página 91. Identifique as medidas dos triângulos, dos lados dos triângulos retângulos da figura abaixo e calcule o que se pede. Gente, eu estou pegando a mesma figura que estava no slide anterior. Tá? Vamos fazer o item A. A primeira razão é essa daqui. AB dividido por OB. Depois CD dividido por OD e depois EF dividido por OF. Vamos à primeira. AB. Quem é AB aqui? Bora identificar. AB aqui, ó, é 3, ó. Bem aqui, ó. Então vai ficar 3 dividido por OB. Quem é OB? Gente, OB tá aqui, ó, é 5. Não dá para simplificar, já está feita a divisão. Vamos agora para o CD. CD dividido por OD. Quem é CD? Tá bem aqui, ó. É o 6, galera. 6 dividido por quem? Quem é OD? Galera, OD é o 10, ó. É a outra hipotenusa. Então tá aqui. Perceba que esses dois agora, eles são números pares. Então eu posso simplificar eles por 2. Simplificando eles por 2, 6 dividido por 2 vai dar 3, ó. E 5 dividido por... Aliás, 10 dividido por 2 vai dar 5, tá? Vamos para o último agora. Galera, EF, quem é EF? Olha aqui o EF, ó, é o 9 e o OF é o 15, galera. Ó. Então vai ficar 9 dividido por 15. Perceba que esses dois números podem ser simplificados por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3 e 15 dividido por 3 vai dar 5. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, ó, esse e esse. Você percebeu que eles são todos iguais? Pois bem, esse é o K1, gente. Por isso que a gente chama ele de uma constante qualquer. Porque se eu estou trabalhando com triângulos semelhantes, com a mesma angulação, eu vou naturalmente, na hora de fazer a comparação com os seus segmentos, encontrar uma mesma constante. Tá aqui, ó, K1. Beleza? Vamos fazer o item B aí. Bora aqui, ó. Já estamos no item B. Rapidola. Agora eu vou ter aqui, ó, OA. Tá aqui OA, que é o cateto base, ó, 4, dividido por OB, que é a hipotenusa. Agora eu estou comparando a horizontal com a hipotenusa. Então vai ficar assim, ó, 4 dividido para 5. OC. Quem é OC, gente? É o 8. Então vai ficar 8, tá certo? Dividido pelo 10 agora.
Os dois são pares. Dá para a gente simplificar. Como é que fica? 8 por 2, 4. 10 por 2, 5. Por último aqui, ó, do triângulo grandão, vai ser o 12, ó, OE. Tá aqui, ó, 12. Pelo OF, que é a maior hipotenusa, que é o 15, ó. Eu tenho agora um número par e um número ímpar, mas os dois são divisíveis por 3. 12 dividido por 3 vai dar quem, galera? Vai dar o 4. E 15 dividido por 3 vai dar o 5. Olha só, gente, perceba. Você vai ter a mesma relação que a gente teve ainda agora. Todo mundo dá o mesmo valor. Esse é o K2, ó. Tá? Não vai mudar essa relação aqui. E por último, vamos à letra C. Já está prontinha aqui a letra C, em que agora eu vou comparar o cateto na vertical com o cateto na horizontal. AB é 3, então tá aqui, ó. AB é 3 e OA é 4. Para o triângulo número 2 agora, eu vou ter aqui, ó, o 6 dividido pelo 8. Perceba mais uma vez, os dois números são pares e eu posso simplificar eles por 2. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3, 8 dividido por 2 vai dar 4. E o triângulo 3, o maior, quem é EF? Bem, EF é 9 e o OE é 12. Aqui perceba, um par e um ímpar, mas os dois são divisíveis por 3. Então como é que fica? 9 por 3 vai dar 3. 12 por 3 vai dar 4. Galera, de novo, não tem como. 3 quartos, 3 quartos, 3 quartos. De novo, eu vou ter isso aqui, ó. A mesma razão para todos eles, certo? Então esse exercício está no seu material, espero que você preencha aí tudinho. Agora que eu já fiz essa atualização das constantes, colocando os números para você se familiarizar com a ideia, vamos pensar aqui no seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo de um triângulo retângulo. Pois bem, você lembra que ainda agorinha eu estava falando de K1, K2, K3, e eu disse, olha, daqui a pouco esses Ks vão receber nomes bem interessantes. Pois é, K1, K2 e K3, olha. Aqui eu estou falando de seno, cosseno e tangente. Já te ligou na missão, né? O seno vai ser o K1, o cosseno vai ser o K2 e a tangente vai ser o K3, tá? Então, esse K1 aqui, ó, esse aqui é o K2 e esse aqui é o K3. Lembra que isso tá de alguns slides aí para trás. Só que a partir de agora eu não vou ficar chamando esse rapazinho aqui de K1. Eu vou chamar ele de seno. O K2, gente, ele passa a ser o meu cosseno. E o K3 vai passar a ser quem? A minha tangente. Mas para a gente entender melhor isso, vamos dar nome aos bois da seguinte maneira. Esquece todo esse monte de letra e vamos pensar assim, ó. Vem comigo. Vamos pensar na possibilidade de identificar seno e cosseno e tangente não mais, tá, pelo aquele monte de letra, e sim por essa ideia. O seno de um ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno de um ângulo é cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente de um ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Aqui, ó, nós temos a vertical dividido pela hipotenusa. Ó, perceba. Aqui nós temos a horizontal, né, dividido pela hipotenusa. E aqui nós temos a vertical dividido pela horizontal. É isso aqui que interessa. A partir de agora, você vai ficar preocupado em identificar o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente de cada triângulo retângulo, para que você possa identificar quem é seno, quem é cosseno e quem é tangente. Tranquilo? Super fácil. Essas fórmulas, essas estruturas vão te acompanhar agora, né, até o terceiro ano do ensino médio, até no Enem. Isso aqui cai bastante no Enem, inclusive, então fica atento. Beleza? Vamos fazer aqui uma pequena atividade do Agora é com Você, da sessão Agora é com Você, que está lá na página 93. Determine os valores do seno, do cosseno e da tangente. Tá aqui, ó. Quero saber seno, eu quero saber cosseno e a tangente dos ângulos agudos dos triângulos representados a seguir. Tá aqui a letra A. Tá? Eu quero, antes de iniciar, identificar contigo cada um.
Bem aqui você está vendo o ângulo de 90 graus, certo? Quem fica de frente para o ângulo de 90 graus? Tá aqui, ó. É a hipotenusa. Então tá aqui, ó, Hzinho, hipotenusa. Tá? Aí nós vamos ter o seguinte, bem aqui nós temos esse ângulo C aqui, o ângulo C. Vou colocar aqui, ó, C. Eu posso colocar um chapeuzinho bem aqui nele, ó. Quem é que está de frente para esse ângulo C? É o 15. Então, oposto a ele é o 15. Quem é que está do lado dele? 8. Então, oposto 15, adjacente 8. Esse ângulo bem aqui, ó, eu posso representar assim, eu pego o vértice e coloco um chapeuzinho aqui, também representa o ângulo. Oposto a ele, 8. Adjacente a ele, 15. Beleza. Aí aqui, ó, eu vou querer saber o seno de beta. Quem é o seno de beta? É o cateto. Seno de beta não, perdão, seno de B. Quem é o cateto oposto? Veja, quem é que está oposto a ele, gente? Não é o 8? Então vai ficar igual a 8 dividido pela hipotenusa. Quem é? 17. Morreu já. Vamos agora ao cosseno de B. Quem é o cosseno? Cateto adjacente pela hipotenusa. Galera, quem é o adjacente a B? Quem é que está do lado do B aqui? Ó? Não é o 15? Então vai ficar exatamente 15 dividido por 17. Por último, galera, a tangente de B, né? Nós sabemos que é cateto oposto pelo adjacente. Quem é o oposto? Galera, o oposto é B. E o adjacente é 15. Então, ó, você vai ter aqui oposto 8, adjacente 15. Vamos colocar agora, a gente calculou tudo do B. Bora calcular tudo do C agora. Seno de C, galera. Cateto oposto é 15, tá? E a hipotenusa, 17. Vamos para o cosseno de C. Bem, o cosseno de C, gente, vai ser quem? Vai ser exatamente o 8 dividido pela hipotenusa, que é 17. E a tangente de C vai ser quem? O cateto oposto, que é 15, pelo cateto adjacente, que é exatamente o 8. Quero que você perceba o seguinte. Você está notando que esse carinha bem aqui é exatamente o mesmo bem aqui, ó. Ó, são o mesmo. E esse rapazinho bem aqui, ó, é o mesmo bem aqui, ó. Por que isso acontece? Vamos já explicar. E que esse rapazinho aqui, ó, a tangente, é o inverso desse, ó. Isso é decorrência de uma propriedade que nós explicamos na aula anterior, que é quando a gente sabe que dentro de um triângulo retângulo cabe 180 graus. Como o ângulo reto pega 90, os outros 90 graus ficam com o alfa e o beta. Eles, obrigatoriamente, quando somados, têm que ser igual a 90 graus, ou seja, eles são complementares. Beleza? Mas a gente vai colocar uma observação já já aí para ti. Agora eu vou ver o seguinte aqui. De novo, calcule o seno, o cosseno e a tangente, ainda naquela mesma questão, só que agora para o item B. De novo, galera, vou passar isso aqui um pouco mais rápido. Hipotenusa, ó, tá? Aqui vai ser o ângulo F, ó, tá? E aqui o ângulo E. Tá esse chapeuzinho aqui para identificar, tá? Vamos colocar aqui, ó, seno, tá? Vamos colocar já diretão aqui. Quem é o seno de E, galera? O seno de E é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto, ó? 4. Então vai ficar 4 pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é um valor agora irracional, ó, 2 raiz de 5. Nós sabemos que não podemos ter raízes no denominador. Então eu vou dividir, ó. 4 dividido por 2 vai dar exatamente 2, mas a raiz de 5 continua aqui. Agora eu faço aquele processo de racionalização que a gente já fez lá no final da primeira avaliação. Vou multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo e eu vou ter 2 vezes raiz de 5, ó, dividido por 5. Esse processo aqui a gente já sabe fazer. Tranquilo? Vamos agora fazer o cosseno de E. Cateto adjacente, né? Quem é o cateto adjacente? Vai ser o 2, galera. Dividido pela hipotenusa, que é 2 raiz de 5. Agora eu vou cancelar, ó, 2 com 2, vai ficar aqui 1. Novamente, raiz de 5 aqui embaixo, eu vou fazer aquela racionalização, multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo, então vai ficar raiz de 5.
Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que é 5, tá aqui, tranquilo. E por último, a tangente de E, cateto oposto, que é 4, adjacente, que é 2, essa aqui é super fácil, dá 2. Vamos agora para o F. Quem é o seno de F? Cateto oposto, né? Cateto oposto de F, a raiz de 5 sobre 5. Já colocando o resultado diretão, né, gente? Aqui, ó, cosseno de F, 2, raiz de 2, tá? Dividido por 5. Nesses aqui eu já estou colocando a resposta, tá, gente? O valor direto já com o processo de simplificação feito, tá? E a tangente é o inverso, 2 sobre 4, que é a mesma coisa que 1 sobre 2, tá? Só você perceber a mesma coisa, ó. O resultado do cosseno de F é o mesmo do seno de E, ó. Do cosseno de E é o mesmo que o seno de F. E um é o inverso do outro aqui, tá? Esses cálculozinhos aqui, eu sugiro que você pegue o seu material lá e tente fazer. É o mesmo desse caso aqui, você não vai encontrar dificuldade, tá? Agora, aquela observação que eu falei para vocês. Bora organizar as ideias para a gente entender por que o seno de um ângulo vai acabar sendo igual ao cosseno do complementar desse ângulo. Tá aqui o nosso triângulo retângulo clássico, tá? E aqui eu quero que você perceba o seguinte. No triângulo retângulo ABC, representado ao lado, tem-se as seguintes razões trigonométricas. Eu vou colocar as razões aqui para ti, hein? Presta atenção. Quem é o seno de alfa? B sobre A. B, cateto oposto, sobre A, que é a hipotenusa. Agora, quem é o cosseno de alfa? C, cateto adjacente, sobre A. Quem é o seno de beta? Cateto oposto sobre a hipotenusa, C sobre A. E quem é o cosseno de beta? Cateto adjacente, B sobre A. E por último a tangente. Quem é a tangente de alfa? B sobre C. Quem é a tangente de beta? C sobre A. É isso aqui que eu quero chamar a tua atenção. Ó, esse carinha aqui, ó, ele é a mesma coisa que esse bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? B sobre A, B sobre A. Esse aqui, ó, C sobre A para o cosseno de alfa é a mesma coisa, ó, C sobre A para o seno de beta. E aqui, ó, um é o inverso do outro. Mas tem uma razão para isso. Ao comparar essas razões trigonométricas, eu chego a duas conclusões importantíssimas. A primeira, o seno de um ângulo agudo de um triângulo retângulo é igual ao cosseno do seu complementar. E a tangente de um ângulo agudo de um triângulo retângulo é igual ao inverso da tangente do seu complemento. Essas duas observações elas vão ser muito importantes na hora da resolução dos exercícios. Quer ver? Bora ver então. Página 95, agora é com você. Em um triângulo retângulo ABC reto em A, o seno de B vale 1/3 e a tangente de B vale raiz de 2 sobre 4. Determine, ó, eu quero o cosseno e a tangente do ângulo em C. Veja, eu vou colocar aqui um triângulo retângulo para facilitar. Ele está dizendo que é reto em A, então bem aqui, ó, vai ficar o A, tá? Então tá aqui o A. E eu coloco aqui o B e o C. Veja, bem aqui vai ser um 1. Ou seja, como é que eu sei que aqui é 1? Bem aqui, ele me dá a seguinte informação. O seno de B, que é esse mocinho bem aqui, ó, seno de B, ó, é cateto oposto, que é 1, ó, olha o 1 bem aqui, ó, pela hipotenusa. Então, a hipotenusa é 3, ó, tá bem aqui. De posse desses dois, eu já consigo matar a questão. Ah, mas não tá faltando um x bem aqui? Tá faltando, eu não sei quem é esse x. Eu poderia até descobrir ele usando o teorema de Pitágoras. Mas para o que a questão me pede, que é apenas o cosseno de C, tá certo? E a tangente de C, é muito fácil a gente visualizar isso. Olha lá. Se o seno de um ângulo agudo de um triângulo retângulo é igual ao cosseno do seu complemento, então fechou. O cosseno de C vai ser exatamente 1/3. Cosseno é o cateto adjacente, tá bem aqui o C, ó, não te esquece. Cateto adjacente, quem é? 1.
A hipotenusa, quem é? Bem aqui, ó, 3. Matou já. É só isso. Lembrar de propriedades é fundamental porque a gente ganha muito tempo. Bora para outra. A tangente de um ângulo agudo de um triângulo retângulo é igual ao inverso da tangente de seu complemento. Então, se a tangente de B é essa daqui, ó, raiz de 2 sobre 4, galera, a tangente de C vai ser o inverso, 4 sobre raiz de 2. Claro que eu não posso deixar assim, eu vou ter que fazer a racionalização. E como é que eu faço a racionalização? Aí vamos lá. Aqui nós sabemos, eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. A gente já fez isso anteriormente, né? Quando eu multiplicar, vai ficar 4 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Aí agora eu divido. 4 dividido por 2, então vai dar 2 raiz de 2. Essa daqui é a minha tangente do ângulo C. Tranquilo? Olha como é fácil lembrando das propriedades, tá bom? Continuando agora com você lá na página 95, vamos fazer esse exercício aqui. Determine os valores do seno, cosseno e tangente do ângulo agudo alfa. Então, tá aqui a letra A, né? Perceba aqui na letra A o seguinte, galera. Eu tenho aqui o ângulo alfa, eu tenho a hipotenusa que é 4, e eu tenho o cateto oposto ao ângulo alfa, que é 2. Mas eu não tenho esse carinha bem aqui que eu vou chamar de B. Então, como eu quero seno, cosseno e tangente, eu preciso achar esse B. Veja que eu já posso achar o seno diretão, mas eu vou primeiro achar o B para quando eu começar a usar as razões, eu ir direto. Aqui eu uso o teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa? 4. Então vai ficar 4 ao quadrado igual. Os catetos são 2 e B. Então, B ao quadrado mais 2 ao quadrado. Vamos lá. Aqui vai ficar 16, galera. Menos. Por que menos? Nós sabemos que aqui é mais 4. Então, eu vou pegar esse mais 4 e passar para o outro lado. Então, vai ficar menos 4. Igual a B ao quadrado. Arrumando, eu vou ter B ao quadrado igual a 12. Você sabe que esse 2 aqui, ó, que está como expoente, ele vai passar para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então, B, raiz quadrada de 12. Legal. 12 não tem raiz exata, mas nós sabemos que 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. E 4 tem raiz exata. Logo, o meu B vai ficar, raiz de 4 é 2, 3 não tem raiz exata, fica dentro da raiz. Está bem aqui o B. Agora que eu tenho B, eu consigo seno, cosseno e tangente. Vamos começar com o seno de alfa. Cateto oposto, é quem? É o 2, dividido pela hipotenusa, 4. Muito fácil o seno, gente. Simplifica. Os dois são pares, eu vou simplificar, vou achar 1 sobre 2. Está aqui o seno. Agora vamos para o cosseno. Cateto adjacente. Quem é adjacente? É o B. Acabamos de achar o B, ó. 2 raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é 4. Aqui dá para simplificar. 2 por 2, aqui vai dar 1, ó. 4 dividido por 2 vai dar 2. 1 vezes a raiz de 3 vai dar raiz de 3 dividido por 2. Está aqui o cosseno. Veja que é fácil, gente. E agora a tangente. Cateto oposto. Quem é o cateto oposto? 2. Dividido pelo cateto adjacente, que é o B. 2 raiz de 2. Aqui eu vou cancelar, ó. 2 raiz de 2. Aliás, 2 com 2 vai ficar 1 sobre raiz de 3. Nós sabemos que não pode ficar o número irracional aqui. Vou racionalizar multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. Vou ter raiz de 3 sobre 3. Matou a questão. Muito fácil, né, galera? Muito fácil, muito fácil. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer os demais. Vamos fazer aqui o item B. De novo, seno, cosseno e tangente do ângulo agudo. Olha essa figura aqui. Galera, quem é que eu tenho que encontrar primeiro? O A, que é a minha hipotenusa aí. Como é que eu faço para achar isso, Azés? Pitágoras. Vamos lá. Hipotenusa ao quadrado igual 12 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Isso é igual a 12 ao quadrado é 144, mais 15 ao quadrado, 225. Galera, quando eu somar, isso dá 369. Veja, esse 2 que está aqui como expoente, ele vai passar para o outro lado na forma de raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 369.
Nós sabemos que 369 não tem raiz exata, mas eu percebo que todos esses números aqui são divisíveis por 3. Logo, eu posso tirar como fator comum quem? O 9. Por quê? 36 é dividido por 9, e 9 é dividido por 9, então isso aqui é a mesma coisa que 9 vezes 41. O 41 não tem raiz exata, mas o 9 tem. Então, isso dá 3 raiz de 41. Tá bem aqui. Ok? Fechou, galera? Agora que eu tenho A, eu consigo achar seno, cosseno e tangente. Vamos lá. Quem é o seno de alfa? É o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Ó, é o 12. E a hipotenusa? É o valor de A que nós acabamos de achar, que vai ser 3 raiz de 41. Igual, aqui a gente simplifica, né? Simplifica não, divide, né? 12 dividido por 3 vai ficar 4 raiz de 41. Nós já sabemos disso aqui, não pode ficar número irracional no denominador. Vou racionalizar multiplicando por raiz de 41 em cima e embaixo. Então vai ficar 4 raiz de 41 dividido por 41. Está aqui o seno. Vamos ao cosseno, galera, aqui embaixo. Cateto adjacente. Quem é o adjacente? Ó? Opa, é o 15. Então vai ficar 15 dividido por quem? Por 3 raiz de 41. Aqui eu vou dividir de novo. 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. E aqui embaixo 41. Mais uma vez, racionalizo, multiplicando por raiz de 41 em cima e embaixo. Então vai ficar 5 raiz de 41 dividido por 41. Está aqui o cosseno. A tangente é a mais fácil de todas, né? O cateto oposto é 12, o adjacente é 15. A gente simplifica, vai ficar 4 terços. Matou a questão. Certo, gente? Ok. Então, fizemos aí alguns exercícios. Na próxima aula, gente, nós vamos falar de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Galera, essa próxima aula é muito importante, é a parte 2 para a gente fechar esse conteúdo. Não percam, bons estudos e até a próxima, galera. Valeu!